Oi, pessoal. Estou de volta da licença maternidade. Vamos dar início ao quarto bimestre. Irei passar algumas informações para vocês referente às aulas. As nossas aulas, elas serão gravadas, né? Então, infelizmente, não terei como fazer as aulas online, até pela questão dos meus dois pequenos, e aí iria acabar atrapalhando. Então, irei gravar os vídeos referente às aulas. E nessas aulas estarei passando as orientações, inclusive das atividades. Outra questão também é em relação às tarefas. As tarefas que vocês irão realizar do módulo do caderno de atividade, elas servirão para a pontuação do quarto bimestre. E também em relação aos prazos, não irei aceitar, né, após o prazo que eu estarei indicando. Outra questão também é em relação ao horário, né? Então, quando for a partir de 7 horas da noite, também não estarei mais aceitando as atividades, só durante a tarde. E obrigado pela atenção e vamos dar início à nossa aula. Vamos dar início à nossa aula do quarto bimestre. Nós iremos falar sobre viver com justiça. Então, lá na página 2 do módulo de vocês vão encontrar o título e essa imagem. Abaixo da imagem vocês vão encontrar as seguintes indagações. Quais são as maiores justiças da atualidade? Que valores são imprescindíveis para se construir uma sociedade mais justa? Como seria viver em uma sociedade sem injustiças e desigualdades? Como se constrói uma sociedade mais justa? Só os políticos fazem política? O que é participação política? Então, essas questões irão contribuir para a gente compreender melhor sobre o tema, certo, desse conteúdo. E aí vocês irão responder essas questões no caderno de vocês de forma argumentativa. Depois irão enviar para mim fazer as correções. Lembrando que as atividades elas irão contribuir para a nota do quarto bimestre. Então, vamos lá, dando continuidade, vamos para a página 3. Em que mundo vivemos? Você já refletiu sobre a palavra mundo? Então, ela não é usada apenas para designar o planeta em que vivemos, que é o físico e natural. Também pode nos referir à nossa realidade subjetiva, o mundo interior, e as relações que estabelecemos com outros mundos, mundo social. É principalmente no aspecto social que muitas pessoas desejam e buscam um mundo melhor. Por isso, diversos filósofos pensaram sobre o mundo social, a forma como ele se organiza. Tal busca move pensamentos, conversas, aparecendo na filosofia e nas artes, assim como mostram os versos do músico e poeta brasileiro Oswaldo Montenegro na canção Intuição. Canta uma canção daquelas de filosofia e mundo bem melhor. Então, vocês podem perceber, né, que a reflexão sobre o mundo, sobre em que mundo vivemos, então não é algo que é analisado apenas pela filosofia, mas também diversos artistas, como o Oswaldo Montenegro, onde ele traz essas palavras, né, canta uma canção daquelas de filosofia e mundo bem melhor, né? E aí vocês podem perceber que essas palavras, inclusive, elas têm relação entre si, né? Que a gente pode relacionar aí a questão da filosofia, que tem como a intenção essa questão da busca, do saber, de compreender, né? Essa questão da convivência, de se viver um mundo melhor. Então, não só a filosofia, mas também a questão artística e outras áreas de conhecimento abordam sobre determinada temática.
Aí, por um instante, imagine quais palavras poderiam fazer parte de uma canção como essa. Provavelmente entre elas encontraríamos justiça, tolerância, paz. Talvez até encontrasse uma palavra política, nomeando um caminho a ser percorrido em busca de relações humanas mais justas, respeitosas e pacíficas. Então, neste capítulo, nós iremos refletir acerca dessas palavras e até sobre os seus antônimos. Portanto, convidamos você a investigar os significados de cada uma delas, bem como suas causas, consequências e possibilidades. Então, antes de dar continuidade, certo, a esse conteúdo, eu peço que vocês prestem bem atenção na tarefa que eu vou passar para vocês. Vocês não vão encontrar aí no módulo, certo? Que é o seguinte: eu vou pedir para vocês ouvirem, né, a canção que é O Sal da Terra, o título da canção. Essa canção é do Beto Guedes, do Fernando Brant. Quem interpreta essa música é Roupa Nova. Então eu peço que vocês façam a leitura dessa canção, O Sal da Terra. E após fazer a leitura da canção, vocês irão copiar a letra dessa música no caderno. E quando vocês ouvirem e copiarem a letra da música no caderno, eu vou pedir para vocês analisarem em cima da letra dessa música as seguintes questões. E aí vocês vão retirar da música e vão identificar as questões econômicas apresentadas na música, sobre respeito, sobre convivência e responsabilidade, sobre política e participação, sobre esperança e otimismo, sobre justiça e igualdade social. Então, aí apresentei para vocês 6 tópicos, certo? Então, escutem a música, escrevam no caderno e me apresentem essas características que eu acabei de citar, certo? Então, dando sequência, vamos lá para a página 4. Página 4, né? Conexões. Para refletir sobre o mundo em que vivemos, analise atentamente essa obra de arte representada a seguir. Então, procure interpretar a cena imaginando situações que poderiam ser simbolizadas pelo conjunto dessa imagem e seu título. Então, observem bem a imagem. Lá no material de apoio, vocês vão encontrar a ilustração dessa imagem, inclusive até maior. E ao término, vocês irão responder a questão A e B. Não precisa responder a questão C, certo? Então, a questão A. Observe as expressões das pessoas retratadas na imagem. Com base nesse aspecto, quais sentimentos a observação da cena provoca? Que situações da atualidade provocam esses mesmos sentimentos em você? E o porquê? Vocês vão responder só a letra A e a letra B, certo? A letra C não precisa responder. Se vocês tiverem curiosidade, então, no material de apoio, tem essa obra de arte na ilustração dela maior. Olhar de filósofo. O mundo social já foi tema de muitos debates ao longo da história, uma vez que, contraditoriamente, ao buscar mundos melhores, a humanidade acabou cometendo guerras e atrocidades. Isso levou as pessoas a pensar em que mundo vivemos e em que mundo queremos viver. Então, a ideia de paz, de harmonia, então, não tem só o lado positivo, né? Então, a gente sabe que muitos acontecimentos históricos, eles vieram junto com guerra, violência, na tentativa de trazer essa harmonia e essa paz. Então, no século XVII, o filósofo alemão Leibniz, ele queria saber qual seria o melhor dos mundos possíveis, considerando as falhas que existem no mundo real. Em sua investigação, ele considerou que Deus, sendo um ser sumamente perfeito e bom, jamais criaria um mundo imperfeito, cheio de falhas e contradições. Então, concluiu que o mundo em que vivemos é o melhor dos mundos possíveis.
pois as falhas e as contradições presentes nela também faziam parte de qualquer um dos mundos possíveis e imagináveis. Isso porque tudo que existe tem uma razão para existir, não podendo ser diferente. Para Leibniz, a razão para as falhas do mundo real é o livre-arbítrio dos seres humanos, que são predispostos a ações ineficientes, decisões erradas e falsas crenças. Então, essa é a opinião do Leibniz. Não sei se vocês concordam, né? Em dizer que Deus fez o melhor mundo possível, né? Como se ele quisesse dizer que o que torna ele ruim é o próprio ser humano, exatamente pelo livre-arbítrio. Aí, após a leitura, né, do olhar de filosofia, vocês irão responder as questões da página 5. E aí, primeira questão, vocês vão apresentar os pontos positivos e negativos referente ao mundo em que vivemos. Quais são os pontos negativos e os pontos positivos que existem no mundo em que vivemos? Segunda questão. Então, em qual espaço, depois que responderem a primeira questão, vocês precisaram responder a primeira questão para poder responder a segunda, né? Porque aí a pergunta é, em qual dos espaços você conseguiu obter mais definições e o porquê? Aí, na sua opinião, quais são a origem desses bens e males? Então, os bens e os males se apresentam na primeira. Qual a origem que levou a trazer essas coisas boas? O que levou a trazer essas coisas ruins? O quarto, tanto o bem quanto o mal são frutos da escolha humana? Por quê? Justifique, né? Na sua opinião, como seria o melhor mundo possível? Então, descreva em linhas abaixo para você como seria o melhor mundo possível. E aí, vamos finalizar com a página 6. Página 6. Considerando o pensamento de Leibniz e o mundo social em que vivemos, né? Marque sim ou não para cada das afirmativas. Aí justifica na resposta. Bota o xizinho, sim ou não, e ao lado coloca a resposta. Aí, essa de agora completa a frase. E finalizando a nossa atividade e a nossa aula. Certo? Não esqueça de enviarem para minhas respostas das atividades, inclusive da atividade referente à letra da música, O Sal da Terra. Não esqueça, eu vou estar aguardando até sexta-feira, no máximo às 6 horas. Não esquecendo, valerá a pontuação para o quarto bimestre.